Confiança não é algo que se ganha da noite pro dia. É difícil a gente acreditar totalmente nas coisas que um desconhecido fala. Com fontes de informação, também deve ser assim. Receber um link com alguma coisa chocante ou absurda? Cheque. Sempre cheque. Tem alguma coisa de errado com o endereço? É de um site que você costuma acessar? Ou você nunca viu essa página antes? Precisamos suspeitar toda vez que recebemos informações estarrecedoras, principalmente em sites desconhecidos. Procure sempre um telefone ou endereço de contato e também aquela seção Quem Somos. E é sempre bom lembrar, na dúvida, não compartilhe. Pagamento em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial vai até 13 de junho. Confira como deve ser o calendário até lá. Grupo criminoso de hackers vaza dados pessoais de Bolsonaro, filhos e ministros. Protesto contra racismo em Curitiba termina com depredação e confronto com policiais. E nos Estados Unidos, os atos entram no 7º dia. Ministro da Educação autoriza que atividades remotas passem a valer como carga horária. Confira ainda nessa edição quais são os cuidados que se deve ter na volta aos treinos neste período de pandemia com a reabertura das academias. E no esporte, a Fórmula 1 confirma 8 grandes prêmios de 2020 e o Comitê Olímpico Brasileiro vai enviar 200 atletas para a Europa em julho. É agora no Mundial News. Olá, uma boa noite para você. A Caixa Econômica Federal começou a liberar o saque em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. O calendário vai até 13 de junho. Nesta terça é a vez de 2.700.000 pessoas nascidas em março sacarem a segunda parcela do auxílio emergencial em uma agência ou lotérica, por exemplo. A Caixa Econômica está pagando a segunda parte do benefício para quem recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril. Somadas a primeira e a segunda parcela, já foram pagos mais de 76 bilhões de reais a quase 59 milhões de pessoas. Temos um pagamento recorde, dezenas de milhões de brasileiros recebendo e sem movimentos nas agências, sem aquele tipo de fila que aconteceu sim durante alguns dias, há um mês atrás, e que nós aqui na Caixa Econômica Federal trabalhamos com afinco e resolvemos rapidamente esse equilíbrio entre ajudar os mais carentes rapidamente e não ter as aglomerações é fundamental para a Caixa Econômica Federal. O calendário de pagamento da segunda parcela para quem recebeu o benefício em maio ainda será divulgado pela Caixa. E quem não se cadastrou para pedir o auxílio emergencial ainda tem tempo. O prazo para solicitar o auxílio no aplicativo ou pelo site termina no dia 3 de julho. O governo federal publicou hoje medida provisória para instituir o Programa Emergencial de Acesso a Crédito
para pequenas e médias empresas. De acordo com a medida provisória publicada no Diário Oficial, a União está autorizada a aumentar em até 20 bilhões de reais a sua participação no Fundo Garantidor para Investimentos, que é administrado pelo BNDES exclusivamente para a cobertura das operações contratadas no âmbito do Programa Emergencial de Acesso a Crédito. A expectativa é que a medida possibilite maior oferta de crédito às pequenas e médias empresas até o dia 31 de dezembro. O grupo de hackers Anonymous Brasil vazou criminosamente no Twitter supostos dados pessoais do presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e ministros, além de empresários e políticos. Os hackers vazaram supostos dados cadastrais, como endereços e telefones pessoais e de vários contatos de familiares, além de informações sobre o suposto patrimônio dos atingidos. Pouco depois da publicação, a rede social apagou as postagens. O Twitter também baniu o perfil do Anonymous Brasil por violar as regras da empresa. Entre as vítimas estão o presidente, seus filhos e os ministros da Educação, Abraham Weintraub, a ministra da Mulher, Damares Alves, o deputado estadual Douglas Garcia e o empresário Luciano Hang, apoiador do governo. Todas as vítimas confirmaram os ataques. A Polícia Federal intimou investigados no inquérito das fake news para que prestem depoimentos nos próximos dias. O caso corre sob sigilo e os nomes dos depoentes não foram divulgados. Porém, alguns dos investigados, como a ativista Sarah Winter e o assessor parlamentar Edson Salomão, informaram nas redes sociais que foram intimados. Além deles, o blogueiro Alan dos Santos, do site Terça Livre, também disse ter recebido a visita da Polícia Federal. A intimação é o desdobramento da investigação que cumpriu mandados de busca e apreensão na quarta-feira passada em 17 endereços. Nesta terça-feira, os atingidos pelo rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, fecharam a MG-40, que é a entrada principal da cidade. O protesto, segundo os participantes, pede a igualdade no pagamento do auxílio emergencial pela mineradora Vale. O acesso aos bairros, parques da Cachoeira e também o córrego do Feijão, na zona rural do município, também foi fechado. Os moradores portavam faixas. De acordo com os integrantes do movimento, desde janeiro, 80% dos atingidos estão recebendo metade do valor devido do auxílio. A Vale informou, por meio de nota, que segue aberta ao diálogo, desde que de forma respeitosa. Aproximadamente 1.000 pessoas se reuniram no centro de Curitiba na noite de ontem para protestar contra o racismo. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, no trajeto foram depredadas agências bancárias, pontos de ônibus e alguns comércios. Houve confronto com policiais e manifestantes e ao menos 7 pessoas foram presas. Um policial militar foi ferido levemente no braço, após ser atingido por pedras lançadas pelos manifestantes. O grupo marchou em direção à sede do governo do estado. O ato na capital paranaense ocorreu na mesma noite em que, pelo 7º dia seguido, os Estados Unidos registraram protestos em todo o país. As manifestações foram motivadas pela morte de George Floyd, um homem negro que foi asfixiado por um policial branco durante uma abordagem filmada. Lamentável, né? Vamos ver então como estão os protestos por lá. Vamos conferir no nosso Giro Mundial. Há 40 cidades determinaram toque de recolher nos Estados Unidos, mas não foi suficiente para intimidar os manifestantes. Em Nova York, a filha do prefeito da maior cidade estadunidense foi presa por participar das ações. O presidente Donald Trump ameaçou enviar o exército para conter as pessoas. Dezenas de pessoas foram detidas nos atos, que novamente não se limitou apenas no território norte-americano e ocorreu em outros países ao redor do mundo.
Hoje, o laudo da morte de George Floyd foi divulgado e nele constatava que o segurança negro morreu por asfixia. E depois de mais de 2 meses de fechamento devido à pandemia da Covid-19, os franceses puderam voltar aos cafés e restaurantes. Outra medida anunciada pelo governo foi a liberação de viagens com mais de 100 quilômetros de distância de suas casas. As novidades marcam mais uma fase de relaxamento da quarentena na França. Todos os estabelecimentos comerciais do país estavam fechados desde o dia 17 de março. O uso de máscara continua obrigatório. Em caso de uma segunda onda da doença, as medidas de confinamento podem ser reestabelecidas. E a vacina contra a Covid-19, que está em desenvolvimento na Universidade de Oxford, no Reino Unido, entra nesta semana na 3ª fase de testes. Pelo menos 10 mil pessoas devem ser vacinadas em todo o país para averiguar a eficácia do produto. Dentre os mais de 70 imunizantes em desenvolvimento atualmente em todo o mundo, este é considerado o mais avançado. Entre os desenvolvedores do novo fármaco está uma brasileira. Boa parte das novas cobaias são profissionais de saúde que lutam na linha de frente contra a doença. Um prazo para a conclusão dos testes não foi divulgado. A Organização Mundial da Saúde decretou hoje que há um novo surto de ebola na República Democrática do Congo. 9 casos foram registrados em uma semana e 5 mortes foram confirmadas. Este é o 11º surto registrado no país africano e sua taxa de mortalidade varia entre 25% e 90%. O país também enfrenta a pandemia do coronavírus e uma epidemia de sarampo, que em um ano infectou 370 mil pessoas e registrou quase 7 mil vítimas fatais. Fechando o Giro Mundial, o Reino Unido retomou hoje as negociações com a União Europeia após o Brexit. O governo inglês acusou que o Parlamento de Bruxelas está impondo regras que tornam o Reino Unido um padrão europeu. As reuniões voltaram a ser feitas por videochamada devido à pandemia do coronavírus. Questões como concorrência leal, que incluem normas ambientais, sociais e fiscais, ou o direito dos pescadores de acessarem as águas britânicas, estão na pauta entre o país e o bloco econômico. Nesta quarta-feira, a frente fria que avança pela costa brasileira deve chegar no Rio de Janeiro e influenciar as áreas do sul, sudeste e centro-oeste do país. Na região sul, uma massa de ar frio polar deve deixar o tempo instável. Há risco de geada no interior do Rio Grande do Sul e previsão de chuva no leste do Paraná e sul de São Paulo. O sol deve aparecer somente nas áreas norte do centro-oeste, interior do nordeste e no litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo. De Salvador a Recife, no norte de Manaus, Acre, Mato Grosso do Sul e Paraná, a chuva deve ser frequente e poucas aberturas de sol são previstas. O dia amanhece com 13 graus na capital federal. Em São Paulo, mínima de 12 graus e 11 em Curitiba. Máxima de 32 em Fortaleza, 28 em Salvador e no Rio de Janeiro. E no próximo bloco você confere que o Rio de Janeiro inicia a abertura gradual do comércio e tem também as notícias do esporte. É daqui a pouquinho. Mostre que você se importa com a sua saúde. Mostre que você se importa com as pessoas que ama. Mostre para todo mundo que você vai ajudar a gente a passar por essa. Mostre que por trás de uma máscara tem alguém legal. Não saia de casa sem máscara. A cidade do Rio começou hoje a flexibilizar medidas de isolamento social. A retomada deve acontecer em 6 fases, com previsão de duração de 15 dias cada.
caso a curva de contaminações e mortes por Covid-19 se mantenha estável. A primeira delas começou hoje com a liberação de atividades esportivas em centros de treinamentos, nos calçadões, atividade aquática individual no mar, como natação ou surf, e também está permitida as celebrações em igrejas, abertura de lojas de móveis e decoração e também de concessionárias de automóveis. Na primeira fase, não serão permitidos atividades na faixa de areia, como aluguel de barracas e também de cadeiras de praia ou escolinhas de esportes. Saunas e piscinas continuam fechadas. A segunda fase, que começa em 15 dias, prevê a abertura dos shoppings. Falando em shoppings, o país já contabiliza 218 shopping centers reabertos em 90 cidades de 14 estados, segundo o balanço divulgado pela Associação Brasileira de Shopping Centers. Os 218 shoppings representam 38% do total de 577 estabelecimentos desse tipo no Brasil. Em São Paulo, as primeiras reaberturas começaram nesta semana após o governo estadual ter anunciado a flexibilização progressiva das regras. Até o momento, 15 cidades já abriram seus shoppings, todas no interior do estado. Falando em reabertura, desde que o presidente Jair Bolsonaro colocou as academias como serviços considerados essenciais durante a pandemia, o funcionamento desses espaços esportivos voltou ao debate. Alguns estados já liberaram, mas e aí? Treinar ou não? Nós separamos algumas dicas importantes que devem ser seguidas pelos frequentadores nesses períodos. Através de decreto pelo governo federal, a reabertura de salões de beleza, barbearias e academias foi estabelecida, todas como atividades essenciais, seguindo critérios de prevenção e orientação aos clientes. Edson Marcelo, que é professor de Educação Física e vice-presidente da Associação de Academias, reabriu as portas para o retorno das aulas com todos os cuidados necessários, desde o uso de máscaras, álcool em gel, distanciamento, entre tantas outras recomendações. Nós estudamos, juntamente com uma equipe do Rio, de São Paulo, buscamos informações do que estava acontecendo nos outros países que já estão no estágio mais avançado da pandemia e buscamos soluções viáveis e eficientes para que a gente pudesse implementar nas nossas academias aqui, tornando o ambiente seguro para que as pessoas possam praticar a sua atividade física. Afinal de contas, quem faz atividade física aumenta a sua imunidade, isso é muito importante, e dessa forma a gente tornou o ambiente talvez um dos ambientes mais seguros para que as pessoas possam frequentar durante esse período. Mesmo com a autorização para o retorno das atividades, o momento ainda é de cuidado. Então, todas as medidas de segurança e prevenção precisam ser tomadas, mesmo antes, durante e depois dos treinos. A gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente quer que as pessoas venham para a academia. A academia não é uma questão de estética, é uma questão de saúde e qualidade de vida. Então, a gente precisa deixar o ambiente adequado para a realidade que nós estamos vivendo agora. A gente está dizendo que é o novo normal. Esse é o novo normal. Se sentir seguro dentro do ambiente é de extrema importância, além dos cuidados com a saúde que precisam ser retomados. Não é só a parte física, A gente sabe que temos o problema do sedentarismo. O Brasil é um dos 5 países no mundo no número de sedentários, Temos também o problema do diabetes, da obesidade, da pressão alta, mas essas questões psicológicas, o aluno ficar sem poder fazer a sua atividade física, aumenta aí a sua ansiedade, a sua depressão. Então a gente consegue trazer benefícios tanto na parte física quanto na parte mental das pessoas. Claudemir e Silvana, assim como tantos alunos, estavam sentindo falta dos treinos, mas retornaram conscientes dos cuidados a serem seguidos. É um pouquinho difícil, para respirar, mas vamos lá, a gente consegue. É difícil, mas o importante, na verdade, é prevenir, estar bem, cuidar da nossa saúde e dos outros, Você usar máscara, usar o álcool gel, fazer todo o procedimento
A academia não está lotada, está sendo, né, aos poucos, assim, vem um pouco do pessoal, né? Daí é bacana, né? Que daí não tem aquele tumulto, né? Então, mas tem que seguir as normas, né? Se você quer vir para a academia, vamos seguir as normas que eles estão pedindo, né? Que é necessário. O ministro da Educação homologou parcialmente o parecer do Conselho Nacional de Educação, que trata das regras sobre a educação na pandemia. Foi suspenso o trecho que falava sobre as avaliações e exames e mantido a autorização para que as atividades remotas passem a valer como carga horária. Com isso, as escolas têm mais um recurso para cumprir o mínimo de horas letivas exigidos por lei. Desde março, as aulas estão suspensas em todo o Brasil. A medida foi criticada por alguns especialistas que avaliam que a qualidade do ensino remoto organizado às pressas não é a mesma que o ensino presencial. E agora vamos falar de esporte. Marina Protasevich chegando. Marina, quer dizer que o Comitê Olímpico vai mandar vários atletas para a Europa. Uma boa noite para você. Boa noite para você, Ricardo. Boa noite a todos. Sim, o Comitê Olímpico Brasileiro anunciou que vai enviar uma delegação com cerca de 200 atletas para a Europa. O objetivo é que eles realizem treinamentos preparatórios para as Olimpíadas de Tóquio, adiadas para julho de 2021. Segundo o COB, os atletas serão divididos em grupos e devem seguir viagem a partir de julho. Os treinamentos têm previsão para acabar em dezembro. A medida faz parte do Programa Emergencial de Apoio ao Sistema Olímpico e Portugal será o primeiro destino dos competidores. A missão Portugal faz parte do pacote das primeiras medidas de 15 desenvolvidas pelo COB para o apoio ao Sistema Olímpico em tempos de pandemia. Está previsto também um aporte de recurso de 7 milhões de reais que será usado para a compra de testes e equipamentos de EPI, além de auxiliar no pagamento de fornecedores, e a distribuição do valor será igualitária entre todas as confederações olímpicas. Além disso, um documento com cerca de 200 páginas construído nas últimas semanas em parceria com especialistas e médicos das confederações olímpicas está sendo finalizado. Este material ditará as normas de utilização e abertura gradual do Centro de Treinamento do Time Brasil, no Rio de Janeiro. E a Fórmula 1 divulgou hoje o calendário de provas deste ano. O campeonato vai começar no dia 5 de julho, na Áustria, e terá como sede também a segunda prova, a Áustria. Uma semana depois, em seguida, a competição vai passar pela Hungria, a Inglaterra, a Espanha, Bélgica e Itália. As corridas divulgadas fazem parte da fase europeia da temporada. A última data confirmada até agora é a da etapa de Monza, na Itália, que deve ocorrer no dia 6 de setembro. As datas dos demais grandes prêmios serão anunciadas de acordo com os desdobramentos da pandemia de coronavírus. A Fórmula 1 pretende realizar entre 15 e 18 corridas, passando pela Ásia, as Américas e também o Oriente Médio. O Grande Prêmio do Brasil ainda não está confirmado no campeonato. E agora, falando de futebol, a solidariedade tem sido destaque também entre os jogadores. Ontem à noite, o zagueiro do Santos, Wagner Leonardo, participou de uma ação social e entregou mais de 200 pratos de sopa a moradores de rua da região do Mercadão, na cidade de Santos. Cria da base do Peixe, o jogador teve apenas uma oportunidade no elenco principal, mas tem contrato válido com a equipe até o fim de 2021. Ricardo, um ato de solidariedade entre poucos, né, que a gente acaba vendo nesse mundo do esporte, que tem muito dinheiro e às vezes acaba sendo um pouco egoísta nesse tempo de pandemia. E é uma verdade, né? Nós temos jogadores milionários e a gente não vê sempre esses atos de solidariedade. Parabéns ao jogador. Marina, obrigado pelas informações. Uma boa noite para você. Boa noite para você também. Lembrando que você pode rever as reportagens aqui do Mundial News pelo nosso Facebook Inter TV. No Instagram, procure por @Rede Mundial Oficial. O Mundial News desta terça-feira fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 7 horas da noite. Tenham todos uma excelente noite e até lá.
registra isso. Eu quero que registre o que eu vou falar agora. Nunca a igreja foi tão abençoada como vai ser a partir de agora. Nunca vocês foram tão abençoados como serão. Nunca. Venha receber as promessas de Deus para a sua vida neste domingo, no clamor da humilhação, com o apóstolo Valdemiro Santiago e bispa Francileia, às 7 e às 10 horas da manhã, nas cidades Mundial do Sonho de Deus do Brás, na Zona Leste, e Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, e demais reuniões a 1, 3 e 6 horas. Devido à pandemia, em respeito às normas vigentes no estado, o número de pessoas por reunião continua limitado. Então, você que deseja estar presente nas primeiras reuniões do dia, às 7 e às 10 horas, é preciso se cadastrar através do site impd.org.br. O cadastro é simples e rápido. Basta selecionar o horário que deseja participar, preencher o campo com seu nome completo, CPF e contato. Cadastro feito. Você tem a opção de imprimir ou levar o comprovante gravado em seu celular e apresentá-lo para ter acesso à igreja. Caso você não tenha internet ou esteja com alguma dificuldade em se cadastrar, ligue agora mesmo para a Central de Informações nos números 0 prestadora 11 3577 3800 ou 3488 3050. Nossos atendentes irão realizar o cadastro para você e enviar o comprovante por e-mail ou WhatsApp. E não esqueça, durante as reuniões é necessário o uso de máscara. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Igreja Mundial do Poder de Deus, a mão de Deus está aqui. Olá pessoal, hoje eu quero falar de mais uma bênção que Deus trouxe para nossas vidas, do Sonoquality, o que temos de melhor em matéria de colchão. E se os colchões falassem, eu chamaria de a Vossa Excelência. São 20 tipos de massagem, 9 tratamentos de saúde, olha que coisa maravilhosa. Dores nas costas, má circulação, insônia, problemas respiratórios. E o colchão Sonoquality, na compra, na aquisição, você ganha 2 travesseiros tecnológicos. Olá, eu sou o Dr. Bactéria e vim trazer para vocês a maior novidade dos últimos tempos. A Sonoquality é a primeira indústria de colchões da América Latina a ter o sistema de tratamento zero bactéria. Esse sistema de tratamento é feito com um exclusivo produto americano que vai blindar por completo a superfície do seu colchão, reduzindo em até 99,999% a quantidade de vários tipos de germes causadores de doenças. É um escudo invisível contra vários tipos de contaminações que podem ocasionar doenças, inclusive respiratórias. Eu durmo e recomendo Sonoquality. Que coisa maravilhosa! Liga agora e adquira o seu Sonoquality também por um precinho que encaixa no seu orçamento e que vai lhe dar descanso, alegria, muito prazer. E tem os melhores planos. Tem o melhor plano para aposentado e para quem ganha até um salário mínimo. Não é coisa de rico, não. É claro que tem os mais sofisticados. O meu, por exemplo, que eu durmo e recomendo, é o que tem de melhor. É top. Top One. Esse é o colchão Sonoquality. E olha o que Deus faz na vida das pessoas. Ele vai dar condição para você ter um também. 0800 608 8118. Recomendo e durma no Sonoquality. O colchão Sonoquality é uma dádiva de Deus.
Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância em instituições públicas parceiras. Os cursos serão oferecidos de acordo com a necessidade do mercado de trabalho de cada região. Mais oportunidade, mais emprego, mais conhecimento. Todos os cursos serão gratuitos, de qualificação profissional e com certificado, para você já começar a se preparar agora. Conheça os cursos das instituições parceiras e saiba como participar do processo seletivo e se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Olá Brasil, a paz do Senhor Jesus. No nosso momento de reflexão de hoje, eu lhes apresento o Salmo 55 a partir